Fala pessoal, eu sou o Isaías e hoje a gente vai falar sobre Quan e os Indícios Mortais do Tadeu Lopara. Esse livro aqui foi o próprio autor que mandou, ele mandou inclusive autografar, ele autografou o livro. E olha esses detalhes, olha essa lateral, olha esse livro. E esse livro virou meu xodó. Vamos falar um pouco sobre ele. Ele que vai contar a história do policial Lau Weiner, que é um policial marciano. Sim, esse livro ele vai ter uma mistura de muitas coisas que a gente procura num livro e dificilmente a gente acha. E esse livro vai ter essas coisas que eu vou te explicar agora o que são. Esse livro ele vai ter romance, suspense, vai ter ficção científica, uma mistura onde religião e ciência se encontram, uma ideologia muito grande sobre coisas que estão acontecendo, tipo o futuro em si, mas coisas que acontecem, tipo o caos, entre outras coisas. E esse livro vai ter uma mistura de tudo isso e em volta de uma história maravilhosa de suspense, uma história que envolve um assassinato onde o nosso jovem Lauvener vai entrar numa investigação onde era para ser totalmente uma coisa simples ser resolvida, mas que na verdade era só o que a gente pensava, porque não é. Ele vai entrar numa investigação de um clone assassino e ele vai seguir esse clone e no meio dessa história toda ele vai se apaixonar, vai acontecer várias outras coisas. E isso vai te fazer se apegar demais a esse livro. A leitura dele é extremamente fluente, que você fica tipo, meu Deus, será que eu tô lendo o livro ou eu tô vendo um filme? Porque os detalhes que o autor coloca nesse livro, com a emoção que ele coloca, a mistura de tudo isso, não parece que você tá lendo. Esse não é um daqueles livros que, apesar de ser grosso, quando você vai ler você fica cansado. Não. Esse livro, conforme você vai lendo ele, parece que não é uma leitura, parece que você simplesmente está vendo um filme passando diante dos seus olhos, porque é muito bem detalhado, muito bem escrito, muito bem colocado as cenas que acontecem no livro. Todas as coisas que são descritas aqui, até mesmo os personagens, os detalhes deles são bem feitos. E eu tive a oportunidade de conversar um pouco com o autor, eu descobri algumas coisas sobre esse livro que me deixaram cada vez mais próximo dele. E, sério, esse livro é o tipo de livro que você fala por que ainda não tem um filme dele. E esse autor, ele é brasileiro. É um autor brasileiro. Sim, eu esqueci de falar que esse livro é brasileiro. E isso é totalmente difícil a gente ver em autores brasileiros. Tipo, um livro bom, um livro que siga um determinado rumo sem ficar uma bagunça, que tenha uma leitura boa, uma leitura bem fluida e com uma história que geralmente a gente só vê em livros lá de fora. O desfecho desse livro, então, tipo, não tem uma explicação melhor. O desfecho dele, você fica impactado e impressionado com o que acontece. Tipo, você tava esperando uma coisa e acontece outra. No meio do livro você vai se pegar alguns personagens e eles vão sumir. Tipo, que é coisa de livro que vocês não estão esperando acontecer em livro brasileiro. Os detalhes que a editora deixou fazer nesse livro ficaram maravilhosos. Tipo, capa de frente, nossa. E conforme você vai lendo, você vai entendendo um pouco sobre os personagens. Você vai entender também sobre um pouco o dialeto meio marciano, que é tipo mais as gírias. Sim, o autor ele tem isso aqui no livro. Inclusive tem um glossário no final com essas gírias, tipo, que são faladas no livro pelo Lau. E você vai entendendo tudo isso. Eu vou deixar na descrição um pouco da sinopse do que tá atrás. E também vou deixar na descrição o link da venda desse livro aqui. E tudo sobre o autor, tipo, o link do Instagram dele e tudo mais, pra vocês poderem, caso quiser conversar com ele, entender um pouco mais, querer comprar esse livro. Vou deixar tudo na descrição porque vocês têm que ler esse livro, literalmente, porque eu não tenho como palavras pra explicar ele de uma forma melhor. Se você quiser uma resenha, tipo, mais detalhada e tudo mais, eu vou deixar no link da descrição também o link da resenha lá do IG, que tem o SOS Geek agora. E lá tem o link da resenha escrita, que talvez fique um pouco mais fácil de você entender, um pouco mais explicativo. Esse livro ele vai te trazer emoções que você fica tipo, eu não tô realmente lendo um livro, eu tô vendo um filme. Porque é fluido demais, é muito bem detalhado. E essa ideia que ele vai colocar, tipo, ele até tem um momento do livro que na busca do Quan, que é o que é o Quan? O Lauvener, ele vai buscar o Quan dele. Ele entra nessa ideia de buscar o Quan. O que é o Quan em si? Vou dar uma ideia mais ou menos mais direta. Nosso conceito da vida, o que é o significado da vida pra você? O que é o significado da vida pra cada um? E pra ele o nome disso é Quan, e ele tá buscando o significado da vida dele. E isso vai te colocar numa bela de uma metáfora, tipo, se você tá buscando o significado da vida ou se você só tá buscando um significado pra viver. É bem diferente. E você vai entrar nessa metáfora, nessa ideia desse livro. Você vai afundar bastante nisso. E, sério, não tenho palavras pra descrever melhor esse livro. Tipo, ele é perfeito.
É um livro com uma leitura que, tipo, eu li assim, eu comecei a ler, tipo, pouquinho em pouquinho pra poder durar, mas quando chegou mais ou menos aqui, ó, tipo, tinha tudo isso aqui, eu tinha lido isso aqui. Chegou aqui, eu tive que ler tudo, tipo, em 2, 3 dias, porque eu não conseguia esperar pra chegar no final. Sério, e o ponto onde você tem uma mistura de ideologias religiosas, ideologias da ciência, física e tudo mais, você vai ter aqui nesse livro, porque tem partes da ciência, tipo, da evolução humana, que são descritas nesse livro que poderia realmente acontecer, que você fica, tipo, realmente isso pode acontecer, e você vai ver isso nesse livro. E é bem detalhado. Até o momento apocalíptico, caótico que acontece nesse livro é uma coisa que pode acontecer. Então você vai ler bastante isso, vai se sentir muito no personagem Lau. Então leia esse livro, é super recomendado para vocês. Vai ter tudo aqui na descrição, vai ter tudo sobre o autor. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. E se você quiser saber mais sobre a resenha, tem também o link da resenha escrita lá no IG. E é isso, até o próximo vídeo do canal. Falou!